Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Tá bom? Minhas irmãs, sem demora eu quero ministrar a palavra para você. E hoje eu quero ministrar uma palavra que está escrita no livro de João, capítulo de número 5, no versículo de número 1. Né? Então João 5, bem no comecinho aí do livro de João. Então João, capítulo de número 5. Eu peço até desculpa para as irmãs, porque eu estou com a vozinha meio fraquinha hoje, que essa semana eu fiquei meio ruinzinha da garganta aí, então eu estou bebendo bastante água para poder falar com vocês aqui hoje, mas eu peço sua paciência. Se eu embargar aqui um pouquinho, você não liga não, você finge que não é nem com você, tá bom? E aí a gente vai ministrar a palavra de Deus aqui. Minhas amigas, deixa eu falar com você uma coisa. Eu vou contar para você uma história, presta atenção, olha aqui para mim. Deixa eu ver aqui, gente, essa igreja está lotada, para eu ouvir dizer que tem um povo numa outra sala, é isso? Ali as irmãs, não dá nem para ouvir elas, né? Se elas derem um berro eu não ouço. Ó, beijo para vocês aí, o milagre vai acontecer aí também, que depois vai ter a oração da fé, e vocês vão ser abençoados. Depois a gente vai colher o testemunho lá também, se Deus permitir, tá bom? Então, olha só, eu quero contar para você a história que a Bíblia nos ensina aqui, a cura de um paralítico de Betesda. É a famosa história do tanque de Betesda. Aqui nesta mensagem, presta bastante atenção aqui, ó. Tem muitas lições e eu quero que você seja muito abençoada através das lições que eu vou passar para você hoje. São lições preciosas de lutas que enfrentamos hoje e que essa história nos ensina a ser vitoriosa. E diante da luta, qual é a atitude que eu tenho que tomar para receber a minha bênção e a minha restauração completa, que é isso que nós estamos buscando. Vamos ver aqui no começo. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Irmã Thaís, o que é alpendres? Me explica isso, olha aqui para mim, ó. Ali era um lugar onde então existia um tanque cheio de água. E aí todo mundo sabe da história, né? Ali existia, você vai ver, nós vamos ver aqui, existia uma história de que o anjo, quando ele agitava as águas, quem pisasse primeiro naquela água seria curado. E ali diz assim que neste lugar, no tanque de Betesda, havia 5 alpendres. O que é 5? O que é isso? No dicionário, se a gente procurar, essa palavra significa, é como se fosse entrada, é uma entrada com cobertura. Sabe quando você faz uma varanda assim da casa, que você estende o telhado um pouquinho? Ela é entrada e aí fica aquela cobertura. Então são 5 negocinhos desses que tinha lá. A Bíblia diz que nessas 5 entradas era cheio de gente com problema. Olha aí o que está escrito. No versículo de número 3 diz assim: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Minhas irmãs, olha aqui para mim. Tem muita mulher, muitas irmãs que estão aqui hoje, que estão esperando o movimento das águas na sua vida. Mas presta bastante atenção aqui, calma. Olha aqui para mim. Muitas irmãs estão esperando o movimento das águas, mas quem operou o milagre ali não foi as águas. Ninguém nem nunca sabia. Ninguém sabia se ali naquela água, naquele movimentar, se era anjo mesmo. Ninguém nem sabia. Não existia nada, tanto que a Bíblia nem comenta se existia ou não algo ali.
Mas olha só o que acontece. Jesus chegou naquele lugar. E quando ele chegou, houve um milagre. Não precisou esperar tanto tempo. Veja bem o que aconteceu. Ali aquelas pessoas, talvez muitas que estão aqui hoje, estão esperando esse movimentar das águas. Olha aqui para mim, ó. Existem mulheres esperando o milagre acontecer. Meu Deus, eu estou à espera de um milagre. Minha amiga, você precisa entender uma coisa. Você está esperando o milagre, só que o milagre é que está esperando por você. O milagre é que está esperando por você. Existe essa coisa de que, eu estou à espera de um milagre, porque só Deus é que sabe da minha vida. Olha, é uma luta que eu enfrento. Sabe, minhas irmãs, eu vim de um histórico, a minha vida, eu tenho um testemunho que eu sempre conto para as igrejas aonde eu vou. Eu vim de um histórico de algo chamado depressão, síndrome do pânico. E é uma coisa muito séria, sabe, minhas irmãs? Se você tem alguém na sua casa enfrentando este mal, por favor, não diga para essa pessoa, levanta daí. Não, olha só, é só você ter força de vontade. Não é uma questão de força de vontade. Não é. Eu sempre fui uma menina apaixonada pela vida. Sempre fui uma garota assim que, nossa, a coisa que eu mais amava era viver. Mas de repente, ainda lá na minha faculdade, há muitos anos atrás, ali com alguns amigos, eu me lembro como se fosse ontem, veio algo que a Bíblia nos ensina no Salmo 91, a seta que voa de dia. De repente, conversando com os meus amigos, veio algo tão rápido quanto uma flecha. Dentro do meu coração, uma tristeza momentânea. Era uma tristeza tão profunda, tão forte. E eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É um descontentamento, você não querer estar ali, e ao mesmo tempo não querer voltar para casa. Eu não queria entrar na sala de aula, ao mesmo tempo queria ficar ali. Era algo muito ruim. Era algo muito ruim. E de repente eu comecei a ter alguns sintomas físicos de que algo não estava bem comigo. De repente eu estava andando pela rua, comecei a ter tonturas. E eu falei, meu Deus do céu, opa, vou cair aqui. Mas será que eu estou com labirintite assim tão nova? E comecei a buscar ali, eu falei, meu Deus. De repente comecei a ter taquicardia, coisa no coração. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou no cardiologista. Cheguei no cardiologista, tá tudo ótimo, viu? Você precisa dar uma caminhada. Falei, sim senhor, tá tudo bem. De repente a minha vista começa a ficar embaçada. E aí, fui no oftalmologista, tudo bem, tudo ótimo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não estava entendendo o que era. Até o momento em que eu tive algo chamado crise de ansiedade. No meio da rua, simplesmente me deu uma crise muito forte. E o mais interessante, e o que era, na verdade, o mais angustiante de tudo, é que eu chegava no hospital sem saber o que eu tinha. E a minha família é uma família de médicos. Alguns da área da saúde, na verdade, nem todos são médicos, mas alguns da área da saúde. E eu sei o que eles falam no hospital quando chega alguém assim. Lá o piti. Olha o moço do piti. A moça do que quer o atestado. E eu chegava e falava assim, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que eu tenho. Aí eles olhavam com aquela cara de desprezo, que aumentava ainda mais a minha angústia. Mas Deus foi trabalhando comigo. E eu me lembro que numa crise dessas, eu estava no meio da rua, caminhando, e eu tive uma crise dessa novamente. Era uma crise muito forte, era como se eu estou vendo uma pessoa aqui, mas a crise era tão forte que eu via 3 pessoas, era algo muito ruim. E de repente eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou para o hospital não, porque quando eu fui para o hospital, eles me deram aquele remédio para dormir, eu só fiquei calminha. Quer saber? Eu vou para a igreja, porque lá eu nunca soube de ninguém que morreu no meio do culto.
Essa era a minha fé. Olha que coisa interessante. Eu falei, quer saber, eu vou para dentro da igreja, porque eu nunca soube de ninguém que morreu lá dentro, porque a impressão era essa, que eu ia morrer a qualquer momento. E por que eu estou te contando essa história? Presta bastante atenção. Eu poderia chegar dentro da igreja e falar, eu estou aqui à espera do meu milagre. Mas eu fui aprendendo que tudo que eu precisava para vencer dependia única e exclusivamente de mim. Por quê, irmã Thaís? Porque o Deus que você serve não mudou. Entende? Ele é o mesmo Deus que parou o sol, que abriu o mar. E é o mesmo Deus que diz para você hoje, para mim não tem nada difícil, não há nada que eu não possa resolver. Esse é o Deus que nós servimos, minha irmã. Eu sabia disso, eu tinha plena consciência. Ainda que eu não conhecesse nada de Jesus Cristo, eu era uma menina na fé quando eu cheguei na igreja. Não sabia nada de Jesus, não sabia nada de história da Bíblia. Cheguei sentando, precisando de um favor de Deus, porque a maioria chega na igreja assim, destruído, vindo da lama, precisando de ajuda. É claro que nós chegamos assim na igreja. E nós, ao buscar o favor, nós encontramos a graça. Nós buscamos o favor do Senhor e recebemos muito mais do que isso, recebemos a graça do Senhor. Então eu me lembro muito bem que quando eu cheguei na igreja, comecei a frequentar o culto, comecei a frequentar as reuniões, eu falei, bom, eu fui em todos os médicos, eu vi que o meu problema era espiritual. Eu tinha plena consciência disso. E eu tinha plena consciência de uma palavra, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe, minha irmã, não existe. A palavra de Deus nos ensina que existe apenas um mediador, aquele que é a nossa ponte entre nós e Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É o único, eu digo isso porque também quando era bem mais nova, através dos meus pais, também fiz parte de muitas religiões. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te contar o porquê isso acontece. O ser humano, ele nasce separado do Senhor. Nós, por natureza, procuramos o quê? A verdade. Nós procuramos nos preencher com alguma coisa e não sabemos o que é. Mas eu te digo o que é. Enquanto as pessoas não tiverem esse encontro com Jesus, elas vão continuar buscando preencher os seus vazios e não vão conseguir. E não vão conseguir. Eu não sei se você está aqui hoje porque você veio convidada por uma amiga, ou porque você talvez nem é da igreja, mas você veio porque a pessoa insistiu muito. Mas eu te alerto, eu te digo uma coisa desde já: não existe outro caminho para ter uma vida plena e feliz. Não existe. Por quê, Thaís? Quer dizer então que eu vou ter uma vida sem lutas? É claro que não. É claro que não. Sabe, minhas irmãs, às vezes você que está aí sentada, está se perguntando assim, puxa vida, meu Deus, você chegou aqui já como esse rapaz, o paralítico no tanque de Betesda. Você estava lá e assim talvez muitas estão aqui também, já desesperançosas dos seus casamentos, da sua vida conjugal, da sua vida familiar destruída, porque a minha vida familiar também era. Esse também foi um dos motivos para eu ir para o Senhor. A minha vida familiar já tinha dado tudo de errado, já tinha dado até polícia na minha casa, SAMU, ambulância, o que você imaginar, já tinha dado ali. O conflito familiar era terrível. E eu me lembro tão bem do Senhor falando ao meu coração. É uma palavra que eu quero falar para você hoje. Eu me lembro quando eu sentada assim no meio da igreja, o meu pastor falou para mim. Ou melhor, falou para toda a igreja, mas parecia que era para mim. Ele disse assim: o meu povo tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. Quando eu entendi essa mensagem, eu falei assim, Deus, então peraí. Então quer dizer que se eu conhecer, eu vou parar de sofrer? Então peraí. E eu comecei a estudar isso aqui como se fosse
a única coisa que eu tinha para poder viver. E de fato é, minhas irmãs. De fato é. Ah, irmã Thaís, mas sabe o que é? Eu não tenho muita prática com a leitura, eu não leio muito. Hoje em dia, a Bíblia é muito difícil. Não, hoje em dia tem a Bíblia na linguagem de hoje, você consegue ler muito bem o que está escrito aqui. Hoje em dia tem a Bíblia em áudio, se você não tem a prática de ler. Minha irmãzinha, a fé diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo pedir. Deus, me dá mais fé. Quem aqui já orou assim? Pode levantar a mão, irmã. Eu já orei assim também. Eu sei que você já orou assim. Meu Deus, me dá fé para aguentar isso, esse homem, que eu não sei mais o que fazer com ele. Não é? É desse jeito. Eu sei que é, porque eu também já orei assim. Olha aqui, minhas irmãs, a fé vem pelo ouvir, e um dia eu entendi isso. Sabe, minhas irmãs, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus quer ensinar para você, que através da mensagem dEle, ao você tomar posse do que Ele tem para te dar, você poderá mudar a história da sua vida. Sabe, minhas irmãs, às vezes tem mulheres aqui hoje que estão enfrentando uma luta muito triste chamada adultério, dentro do seu lar. Seu marido, você fala, puxa, meu marido eu não sei mais o que fazer, meu Deus, olha, eu estou a ponto de desistir. Como eu atendo mulheres passando por isso? Irmã Thaís, eu não sei o porquê, ele cresceu, ele é um homem de Deus, ele era da igreja. Por quê? Por que isso tudo está acontecendo comigo? Sabe, minhas irmãs, o que eu digo para você é muito simples. Por que isso está acontecendo com você? Por que você questiona? Ah, meu Deus, quando nós somos abençoadas, não questionamos. Meu Deus, por que eu fui abençoada? Mas quando a luta vem, nós questionamos o Senhor. Eu não digo para você aceitar a luta, não. Nós não devemos aceitá-la. Mas em Eclesiastes 9, a palavra de Deus nos ensina que o dia mau vem para todos. Para quem crê e para quem não crê. Para quem é de Deus e para quem não é de Deus. O que vai determinar a minha vitória é a minha postura. É aí sim que as pessoas vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Olha aqui para mim, Jesus merecia estar na cruz, mas Ele estava. Thaís, eu não mereço passar por isso. Jesus também não merecia, mas era parte do plano da salvação. Talvez muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Às vezes coisas assim, cabeludas, escabrosas, fala, meu Deus, por que na minha vida? Mas às vezes, minhas irmãs, perdemos muito tempo questionando, ao invés de tomar posse e fazer o que essa palavra de hoje vai nos ensinar. Ali, dentro daqueles 5 alpendres, daquelas 5 entradas, existia um monte de gente problemática. Hoje, aqui nessa tarde, talvez também tenha mulheres aqui extremamente problemáticas. Problemáticas aqui na mente, problemáticas com seus filhos, filhos rebeldes. É o casamento que não é o que você sonhava, que revelou um marido que você nunca imaginou que ele era. É o seu interior que está quebrado, que está moído, e você lá esperando o mover das águas. Vai esperar quanto tempo o mover das águas? Aquele homem estava paralítico, ele esperava o mover das águas. Quanto tempo, irmã Thaís? Você vai ver, você vai aprender aqui comigo. Olha só o que acontece. No versículo de número 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Minhas irmãs, olha aqui para mim. Aquele homem paralítico, a Bíblia diz, estava lá largado na cama, esperando que alguém, porque ele não poderia fazer isso sozinho, é ou não é? Ele poderia ir sozinho até o tanque? Não poderia, ele era paralítico. Ele esperava que alguém
fosse ser o salvador da vida dele, para poder colocar ele na água. Existem mulheres que estão aqui hoje, que também estão esperando essa coisa mirabolante, essa maravilha acontecer através de alguém. Não, o meu casamento só vai mudar quando o meu marido mudar. Minhas irmãs, para com isso. Seu marido, ele é comedor de arroz e feijão que nem você. Ele tem falhas. Tem seus dias maus. Seus dias de luta. Tem seus dias ruins. Mas você tem um sério problema. Você acha que ele é o seu Deus. Existem mulheres que estão aqui hoje que acham que os seus maridos são: ah, irmã Thaís, eu não acho que ele é o meu Deus, não. Eu acho que você acha. Sabe por quê? Tem muita mulher que acha que o marido é onisciente, onipresente e onipotente. O que é isso, irmã Thaís? É aquele que sabe todas as coisas, aquele que está em todos os lugares e aquele que pode todas as coisas. Esse é Deus, viu? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse é o Senhor, nosso Deus. Prazer. Seu marido não é esse. Seu marido não é obrigado a saber quando você acorda azeda. O seu marido não é obrigado a estar com você em todos os lugares. Tem mulher que fica emburrada porque ele não pode ir sempre. Tem mulher que fecha a cara porque ele não adivinhou algo que ela estava sentindo. Busca conflito onde não deveria nem ter. As irmãs, olha aqui, minhas amigas, uma coisa que eu queria que a igreja, as mulheres de Deus, se a mulher que vence, tem que aprender. Porque não tem esse título aqui à toa, não. Não é a mulher que vence só da boca para fora, não. Mas eu não culpo, eu contei tudo isso, mas eu não culpo as mulheres por isso. Porque nós mulheres fomos ensinadas a ser assim desde criança. Dependentes. Querendo sempre chamar atenção. E isso tudo está nas histórias, está na televisão, está nos livros, que a gente conta para as crianças. Eu sempre digo essa história. Há um tempo atrás eu comprei um livrinho para minha filha Teodora. Ela ama princesas, ela é bem perua mesmo. Ela gosta de uma coisa, de glitter, tudo essas coisinhas assim. Eu achei um livro numa feira, bonitinho o livro. Olhei só para a capa, né? E era a capa de uma coroa. Eu falei, ai bem, olha que legal, vamos comprar? Vamos. Presta atenção nessa história e vê se você não vai se identificar com ela. Comprei o livro, eram 5 livretos dentro de um livrão. E eu falei assim, bem, senta aqui, vem cá, Teodora, vamos ler. Aí sentei com ela, vamos ler a história. Peguei a história, Pequena Sereia. Eu falei, ih, meu pai. Pequena Sereia. Sereia existe, gente? Pois é, eu não ensino mentira para meus filhos. Pois é. Aí eu falei assim, então, filha, sereia, Pequena Sereia. Bom, então, filha, sereia não existe. Já comecei bem a história, né? A cabeça de uma criança de 6 anos, como é que você conta isso? Coitada, eu sempre ensino meus filhos na verdade, sabe? Ela estraga a brincadeira do Papai Noel na escola. Chega no fim do ano e fala assim, ah, é um velho fantasiado. Ela fala, nossa mãe, aquele lá é até magrinho. Ah, meu Deus, eu falo, tá bom, filha. Então, eu comecei a história, falei, filha, então, ó, sereia. Sereia não existe, mas aqui conta, vamos fingir aqui, né? Vamos continuar. Eu falei, filha, peraí um pouquinho. Aí comecei a ler para mim. A história é a seguinte, presta atenção, porque você vai entender o que eu quero dizer. A história diz assim, a pequena sereia estava lá, linda, leve, saltitante, ali no mar, de repente tem um naufrágio. E o príncipe não, é um rapaz bonitão, fica afogado ali, e ela fala, nossa, vou salvá-lo. E ela então salva ele do afogamento, leva para a areia, e aí ela se apaixona por ele.
Só que ela é uma sereia e ele é um humano. Então ele volta para o castelo, todo salvo, e ela então começa a falar assim: puxa, eu amo ele, estou apaixonada por ele. Então o que ela faz? Ela vai buscar ajuda em forças ocultas com uma bruxa para virar humana. E aí ela vira humana, conseguiu o que queria. Então ela vai para o castelo encontrar o amor da vida dela, mas chegando no castelo, ele não se lembra dela. Ele não se lembrou dela. Ela ficou tão triste. Ainda para piorar, ele se apaixona por outra criatura. E ela fica tão triste que ela vai querer voltar para o mar, mas ela não consegue. Ela morre afogada porque ela não é mais sereia. Fim da história. Legal, né? Mas a gente aprendeu assim quando era nova. Vale tudo por amor. O importante é ser feliz. Vale tudo. Vai até o fim que você vai conseguir. Faça de tudo. Hoje em dia isso está subtendido no nosso coração. Que isso tudo tem que ser destruído com o Evangelho. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E quando somos nova criatura, temos que estar dispostas a zerar, a deletar tudo que foi ensinado para nós, minha amiga. A deletar toda a cultura que veio da sua família. Não, porque a minha mãe fazia assim, porque a minha avó, ela sempre fez assim e dava certo. Muitas vezes não dava. E queremos copiar um modelo de casamento que os nossos pais tiveram e muitas vezes fracassado. Mas queremos trazer para a nossa casa. A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se unem, ele deixa pai e mãe. É ou não é? Mas não é só deixar pai e mãe fisicamente para se tornar um. É deixar a cultura, é deixar a bagagem ruim. A Bíblia diz para reter o que é bom e lançar fora o que é ruim. Às vezes você trouxe um casamento de dores dos seus pais. Às vezes você nem exemplo teve. Às vezes você acha que ter um marido é ruim, porque sua mãe sempre foi humilhada pelo seu pai. Ou então você talvez nem conheceu seu pai. Na verdade não importa muito a nossa história do passado, porque nós devemos andar para frente, esquecendo as coisas que para trás ficaram. Mas eu estou contando essa história porque nós temos esse título, então precisamos acordar para carregar esse título de mulher que vence. A mulher que vence, ela é dependente do Senhor somente. Não fica mendigando a atenção de alguém. Tem mulher que mendiga a atenção dos filhos. É como o coxo na porta do templo, mendigando, me dá uma esmola. Tem mulheres pedindo esmolas para o filho, para o marido. Você não vai me dar um elogio? Você não vai me dar uma atenção? Sabe, minhas irmãs, a Bíblia nos ensina que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E todas são todas. Não é só financeira que serve essa palavra. O Senhor supre as suas necessidades, até aquela de um cafuné, de um carinho que você não tem faz tempo. O Senhor te dá, Ele supre. A palavra nos ensina em Isaías que o Senhor é o nosso marido. Que maravilha essa palavra, quando um dia eu abri ela e li. Mesmo casada, aquilo me deu Falei, meu Deus, que marido sensacional. Eu tenho. Por que ele teve o cuidado em escrever que o Senhor é o nosso marido? Porque a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se doando, servindo. É claro, não estou querendo dizer que o seu marido tem que ser o seu servo, né? Porque se não tomar cuidado aqui, a mulherada, monta em cima mesmo. Vai lá e traz, tem que me amar como Cristo amou a igreja. Vai lá, busca para mim. Deus não é assim. Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega, faz um pedido, Ele realiza o desejo. Não é assim que funciona. É se doando em amor,
em sacrifício e outras coisas mais. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Aquele homem estava há 38 anos dependendo de alguém. Minha amiga, não dependa de ninguém para ser feliz. Olha aqui para mim. Você não precisa que o seu marido te dê uma super mega atenção a partir de hoje, que os seus filhos estejam sempre ao seu lado. Você pode se bastar com a graça de Deus. Enquanto você não aprender a ser uma mulher independente e dependente somente do Senhor, você não vai ser feliz por completo, não adianta. Foi isso que eu aprendi, que aquilo me libertou da depressão. Eu me lembro, voltando, quando eu estava aqui dizendo para você, que eu tive aquela crise dentro da igreja, ou melhor, eu nem falei sobre isso. Aquela crise, eu me lembro, eu estava sentada no meio da igreja, meu pastor pregando, e me deu uma crise dessa. Eu lembro que meu pastor pregando, eu via 3 pastores. Você olhava em volta, quando você virava assim a cabeça, parecia que a imagem continuava girando, era uma coisa muito horrível. Eu me lembro que isso aconteceu no meio da igreja. E eu me lembro bem do meu pastor falando assim: minha irmã, meus amigos, olha, se você quiser entregar a sua vida para Cristo, eu não prometo assim, vida maravilhosa, mas eu prometo uma vida com Cristo, é uma vida em paz.